aborde sobre espiritismo e ufologia. Alienígenas, né? Que o pessoal chama ufologia. Isso. Ufologia é o estudo, Isso. né? O que o espiritismo diz aí dessa... Então, vamos lá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, logo no início, já para a pessoa compreender que é bastante amplo. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, o que isso significa? Que é muita pretensão da minha parte, que só nós, da nossa parte, que só nós habitamos o cosmos, o universo. E as estrelinhas, Deus pôs lá para a gente cantar júrias de amor. Admirando, né? Que nem o poeta falou, as estrelas no céu brilham com tanto fulgor, parecem estar transmitindo uma mensagem de amor. Ó, que bonito. O poeta é Jesus. Então isso é com 12 anos. Então, aí depois é que aquilo me chamava a atenção, as estrelas, o céu, o universo, a lua, a natureza, né? Os animais, tudo isso me chamava a atenção. Mas na realidade, Kardec fala que, na realidade, no Livro dos Espíritos, eu não lembro que lição, que as estrelas não estão lá para nos satisfazer, para embelezar o cosmos, né? Estão lá com um significado, né? E na realidade existe uma comunhão, um sinergismo, uma relação em tudo isso. Na realidade não é circular, ela é ovalaide, que chama, para poder um encontrar o outro em determinados momentos. Se fosse circular, nós nos encontraríamos, mas quando entendi. Né? Eles se encontram para que haja essa interferência, ciclos, para que haja troca, para que haja períodos de calor, de frio, para que tudo possa agregar valores, para que o calor possa fazer com que a umidade não traga muitos micro-organismos, para que a chuva possa lavar a terra e poder dar frutos, para que o frio, sabe? Para que tudo possa ter uma pertinência. Sim. Um poeta inglês disse uma ocasião, é impossível você arrancar uma flor sem que você não afete as estrelas. Olha só que interessante. Porque tudo está conectado, tudo está em tudo. Então é loucura a gente achar que o nosso pensamento, essa vibração, né, ele não vai ter uma repercussão. Inclusive, depois lá no final a gente vai ver que nós podemos, inclusive, obsediar encarnados. Nós encarnados podemos. Entendi. Mas isso é outra história, nós vamos ver lá para o final. Mas vamos lá, alienígenas. Claro, são vários planetas, são estações, é como se fossem estações nesse processo evolutivo. Tem planetas mais inferiores e tem planetas mais superiores, de uma condição evolutiva muito maior dos seus habitantes, ok? Então, o universo ele é muito maior e ele está em expansão, segundo o Einstein, né? Está em expansão. E isso porque Deus cria constantemente. Então, todo dia nós estamos crescendo. E estamos nos expandindo. Essas vidas em outros planetas também são vidas materiais ou espirituais? Exatamente. Pela condição evolutiva, eles já não são tão materializados. Eu vou dar um exemplo. Saturno, lá na Revista Espírita de 1869, um instituto de pesquisas espíritas que Allan Kardec fundou. Então, tá lá, Saturno é um dos mais evoluídos do nosso sistema solar. Lá a infância dura 3 meses. 3 meses, o cara já sai andando e tá tudo certo. Lá, os habitantes vivem mais de 500 anos. É a condição evolutiva deles, né? Com certeza alguém já tá comentando aí, Deus me livre. Lá eles têm mais de 3 metros de altura também. Então, formas, condições, qualidades, utilidades, conhecimentos, sentimentos totalmente diferentes dos nossos. Então, todos os planetas são habitados em condições. Marte é o mais primitivo que a Terra, entendeu? Então, a forma desses espíritos são bastante diferentes, né? Não sei como é que é. Então, se tem anteninha, olho grande, não sei. Pode até ser que essa representação seja factível aí, né? Pode até ser que lá nos Estados Unidos, que diz que
Área 51, Área né? 51, pegaram aqueles... É bem possível que tenha essa... Então, não importa. Então, a espiritualidade é assim. Existe, sim, condições totalmente diferentes. Então, nós fazemos experiências em vários planos, em várias situações, por milênios. Por milênios. Então, claro que existem seres diferentes, sim. E aquilo que a gente chama de alienígenas são nossos irmãos. Né? A gente não vê quantos avanços tecnológicos no nosso planeta, né? A gente não vê televisão de plasma, celular, chip, já estão colocando um chip para a pessoa poder, o mal de Alzheimer, não, o mal de Parkinson, ele já para de tremer, já existe fazer exames laboratoriais através de luz, tipo de luz lá em Israel. Existe a lavagem de células para a pessoa que tem dependência química, lavagem de células também através do motorzinho. Tem também as videoconferências que agora, né, no judiciário eles utilizam muito. A minha filha, a Débora, a mais velha herdeira dos meus bens, ela... Ela vai herdar boleto também? Boleto. Herdeira dos prejuízos, das dívidas. Ela foi uma ocasião, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos, ela foi ver a Priscila Anne Wagner Biolay, a ex-esposa do Elvis Presley. E ela, quando ela detinha os poderes, né? Tinha poderes, né? Da imagem dos dele. Direitos autorais, né? Exatamente. A minha filha falou que ela ficou impressionada. Era como se o Elvis Presley estivesse dançando na frente dela ali. Era uma imagem holográfica. É impressionante. Então, hoje nós podemos fazer isso. E isso também é interessante. Eu acho que eu vou me adiantar aqui também. Fica à vontade. Mas quando a gente tem algumas visões, a gente, na realidade, pode também ir para outros planetas também. Como também o nosso mentor, ele pode estar a 500 milhões de anos-luz. Não importa. A velocidade do pensamento não é que nem a velocidade da luz, né? Ela é muito maior, né? 300 mil quilômetros por segundo. É muito mais. Então, o nosso mentor, ele pode estar lá em Saturno e se você fechar os olhos, pensar nele, ele vai estar aqui e vai te auxiliar, de qualquer forma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.